E aí? Hoje a gente vai fundo numa das táticas mais polêmicas, digamos, e eficazes do poder, a Lei 26. É aquela sobre a arte de manter as mãos limpas, sabe? Ter uma reputação impecável, custe o que custar. Olha, quem nunca passou por isso, né? Aquele momento super frustrante quando a culpa por um erro ou por uma decisão que ninguém gostou cai justo nos ombros de quem não devia. Pois é, esse sentimento, que todo mundo conhece, é exatamente onde a lei de hoje atua. A grande sacada aqui é a seguinte: parecer perfeito é uma arma muito poderosa. A estratégia é bem direta. Se algo sujo aparece, alguém tem que limpar. Só que essa pessoa nunca pode ser quem está no comando. O negócio é criar uma distância segura entre a própria imagem e qualquer tipo de erro. Então, para a gente entender isso direitinho, vamos quebrar essa análise em 3 partes. Primeiro, a gente vai ver como funciona essa mecânica de transferir a culpa. Depois, como isso é usado na prática, no mundo real, sabe? Do escritório até a alta política. E por fim, claro, a gente vai dar uma olhada nos perigos de usar essa estratégia. Bora lá, então. Para começar, a gente precisa entender as ferramentas do jogo. Afinal, como é que se desvia a culpa de forma eficaz? Tem uns conceitos aqui que são fundamentais. O primeiro e o mais famoso de todos é o tal do bode expiatório. Pensa nele como um para-raios de coisa ruim. Quando vem aquela tempestade de críticas, é o bode expiatório que atrai tudo para si, deixando quem realmente armou tudo seguro sem um arranhão. É quase um truque de mágica, sabe? A verdadeira habilidade não é nunca errar, mas sim garantir que a plateia jamais descubra quem errou. E o bode expiatório é exatamente isso. A cortina de fumaça, a distração perfeita para o truque funcionar. Agora, o segundo conceito é o da pata do gato. Essa é uma jogada mais proativa. Antes mesmo de um erro ter a chance de acontecer, as tarefas que são arriscadas, que podem gerar polêmica ou que são só chatas mesmo, são passadas por um intermediário. Assim, desde o começo, a responsabilidade já é de outra pessoa. Um exemplo clássico disso na história é a relação entre o presidente americano Franklin Roosevelt e o secretário dele, Louis Howe. Em público, Roosevelt era a imagem do líder justo, honesto. Mas nos bastidores, o Howe era a pata do gato e o bode expiatório perfeito. Era ele quem fazia todo o trabalho sujo. E quando alguma coisa dava errado, adivinhem quem caía a culpa? Nele, claro. E assim a imagem do Roosevelt continuava intacta. E olha, esse não foi um caso isolado não. O livro também menciona que o Mao Tse-tung, uma figura de poder gigantesco, usava e abusava de bodes expiatórios. Eles serviam para levar a culpa por políticas que foram um desastre, ou por expurgos violentíssimos. Tudo para manter a imagem dele de líder que nunca errava. Então a gente junta tudo isso e chega no ponto central, no objetivo final, a aparência impecável. É uma reputação que se constrói na ausência de erros, pelo menos os erros que as pessoas conseguem ver. E isso gera o quê? Confiança, admiração e, o mais importante, poder. Ok. História legal, mas e na prática? Como é que essa teoria toda se aplica no nosso dia a dia? Vamos trazer isso para o ambiente de trabalho, para os estudos, para a vida real de hoje. Dá para resumir o processo em 4 passos. Primeiro passo, antecipe os problemas. É com identificar onde estão as minas no terreno. Segundo, escolha o intermediário, ou seja, quem vai andar por esse campo minado. Terceiro passo, mantenha a distância. Fique só observando de um lugar bem seguro. E o quarto, se a bomba estourar, controle a narrativa. É quem conta a história do que aconteceu que dá as cartas. Vamos pensar num exemplo bem prático. Pensa num projeto super arriscado no trabalho. Em vez de pegar para si a parte mais polêmica, a lei sugere o quê? Delegar essa tarefa para alguém da equipe, deixando bem claro que a responsabilidade pela execução é daquela pessoa. Se o projeto der certo, ótimo, o crédito é da equipe sobre uma liderança genial. Agora, se der errado, a falha é daquela tarefa específica e de quem a executou. A liderança do projeto sai limpa. Beleza, já vimos a teoria e a prática. Agora, vamos cavar um pouco mais fundo e olhar para essa lei por um outro ângulo, um pouco mais crítico. Essa citação do livro diz tudo sobre a mentalidade por trás dessa lei. É uma visão de mundo bem cruel, né? A ideia é que, no jogo do poder, se proteger vale mais que tudo. E isso justifica quase qualquer coisa, inclusive sacrificar outras pessoas. É uma frase bem pesada, não tem como negar. Mas toda estratégia tem um ponto fraco, certo? Qual seria o calcanhar de Aquiles dessa tática de manter as mãos limpas? Onde é que o tiro pode sair pela culatra e feio? O risco número 1 é a rebelião.
A pessoa que foi usada de bode expiatório uma hora pode se cansar, se revoltar e contar toda a verdade, expor a manipulação. E se isso acontece, aquela reputação que levou anos para ser construída vira pó em segundos. E confiança, depois que se perde, é quase impossível de recuperar. Vamos ver se a ideia ficou clara com um quiz rápido. Na Lei 26, qual é a função principal do bode expiatório? A. Ser um conselheiro de confiança. B. Absorver a culpa e proteger a imagem de quem lidera. Ou C. Executar tarefas importantes que todo mundo vê. Bom, a resposta certa é a B, claro. A função é servir de escudo, absorver o impacto e proteger a reputação do chefe. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise da Lei 26. Então, vamos juntar as peças e resumir os pontos mais importantes antes de fechar. Recapitulando então. Primeiro ponto, imagem pública é um ativo de poder importantíssimo. Segundo, use intermediários para tarefas arriscadas ou impopulares. E terceiro, o bode expiatório é a ferramenta principal para desviar a culpa e manter as mãos limpas. Esses são os pilares. Agora, um pequeno convite à ação. Na próxima semana, no trabalho, nos estudos, onde for, apenas observe. Quando algum erro acontecer, preste atenção para onde a culpa vai. Quem sai ileso e quem acaba levando o peso nas costas. Ver essa dinâmica funcionando na vida real é a melhor forma de sacar o poder dessa lei. Valeu por acompanhar essa análise até aqui. E se prepare, porque no nosso próximo encontro a gente vai mergulhar na Lei 27, que fala sobre como usar a necessidade que as pessoas têm de acreditar em algo para criar um verdadeiro séquito de seguidores. É fascinante. A gente se vê lá.